Olha, como eu acabei de falar alguma coisinha rápida sobre coisas abomináveis que se faziam no Templo de Salomão, então, você, Everton, e você, internauta, considere as imagens que eu vou colocar aqui a seguir, considere-as mais tarde, tá? Volte o vídeo ou baixe-o para o seu PC para que possa analisar com mais calma depois, tá? Porque isso tudo não tem muito a ver com o tema desse vídeo, mas é importante que se tenha conhecimento para que se possa entender por que o Altíssimo se revoltou contra aquela nação, quais eram as coisas abomináveis que se faziam dentro do templo, tá ok? A casa do Senhor nos dias de Jeremias era a nação hebreia israelita em Jerusalém, e não o templo de Salomão, que seria então destruído. Vamos nos adiantar mais no tempo. Vamos dar um pulo até os dias do Salvador, e mais especificamente quanto aos registros do apóstolo João. João capítulo 2, dos versículos 13 até o 21, diz o seguinte: o Salvador subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios, ou casa de comércio. Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe: que sinal de autoridade nos mostras, uma vez que fazes essas coisas? O Salvador respondeu: derrubai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? O versículo 21. Mas ele falava do santuário, do quê? Do seu corpo. Vamos então a uma breve análise. Primeiramente, esse relato se refere ao templo do sanguinário e opositor do povo hebreu, o imperador Herodes. Segundo, faço lembrar que apenas o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas verdadeiros podiam entrar no templo. Terceiro, assim como o rei Davi nunca entrou em um templo, assim também o nosso Salvador nunca adentrou ao templo, e nem mesmo nessa ocasião em que ele expulsou os mercenários. Pergunto: se o templo era um lugar tão santo e sagrado, ou seja, era a casa do Senhor, como é que haviam ali diversas espécies de animais e aves, bem como comerciantes gananciosos? A resposta é que nenhum deles estavam no interior do templo, mas nos pátios externos do templo. E foi dali que o Salvador os pôs para correrem. Bem, chegamos então ao versículo 16, que é o versículo a que o Everton mais se referiu. Casa de meu pai. O Salvador dizendo: casa, não façam da casa de meu pai casa de comércio, casa de negócio. Casa de meu pai. A que o Salvador se referia? Aquele templo que não levava o nome do Altíssimo, mas o nome de Herodes, seu construtor, era a casa do pai do Salvador? Só um pequeno, mas importante detalhe eu quero registrar aqui, antes de prosseguir. Seguinte: você já se deu conta de que nenhum dos templos levou o nome pessoal e próprio do Altíssimo, mas sempre de seus construtores? Sempre foi templo de Salomão, templo de Zorobabel, templo de Herodes,
templo de Edir Macedo, ou o templo da Igreja Universal, e ainda eles têm a coragem, né, a infâmia de dizerem que aquele prédio é a casa do Senhor, né, é a casa de morada do Altíssimo. Absurdos que alguns mercenários fazem. Mas vamos prosseguir. E então, o Salvador falava do templo de Herodes como sendo a casa de Deus? Não. Primeiro, porque eles não estavam lá dentro do templo. E segundo, por tudo que já vimos até este momento, a casa do Senhor sempre se referiu à nação de hebreus israelitas. E para comprovarmos mais uma vez isso, é interessante observarmos a sequência do texto. O versículo seguinte, o versículo 17, diz que os discípulos se recordaram de que fora escrito outrora que o zelo pela sua casa o devorará. Onde está escrito isso? No Salmos 69, 9. Ali, Davi diz o seguinte: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Essas são palavras do rei Davi. Mas como entendemos isso? Como nós já pudemos observar, nos dias dele, né, nos dias de Davi, não havia casa, né, ou no caso, casa do Altíssimo, um templo. Não havia templo. De modo que ele, Davi, se referia à nação, ao povo, como sendo a casa. Davi demonstrou zelo para com aquela nação, e as adversidades que vieram sobre a nação, sobre o povo, também atingiram a ele. Com isso, concluímos que o Salvador se referia ao povo. O que ele quis dizer, em nossas palavras, seria algo mais ou menos assim: tirem todo esse lixo daqui e deixem de explorar comercialmente o povo de meu Pai, o povo de Deus. Os discípulos, vendo toda aquela atitude, todo aquele zelo, e ouvindo aquilo tudo que o Salvador disse, imediatamente entenderam que ele se referia à nação santa e escolhida pelo Altíssimo, e não ao templo de pedra de Herodes. Os versículos 19, 20 e 21 também são oportunos na elucidação desse assunto, pois o Salvador se refere a si mesmo como sendo santuário, assim como todos nós o somos e devemos ser hoje. Mas os fariseus, com suas mentes e visões físicas e materialistas, não conseguiam entender as palavras do Salvador e achavam que ele falava do templo de pedra de Herodes. E do mesmo modo hoje, muitos líderes religiosos persistem em se apegar às coisas físicas, materiais e financeiras, e se prendem aos seus templos de alvenaria como amparo, como uma âncora.